Sabia que o uso de esteroide anabolizante pode comprometer sua fertilidade e que se preocupar com isso hoje pode te trazer o quê? Muito menos dor de cabeça no futuro? Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos destrinchar tudo sobre como cuidar da fertilidade no usuário de esteroide anabolizante. E sim, é possível estar preservando essa fertilidade ao máximo, estar tratando ao máximo para tentar evitar, com o máximo de tentativa, logicamente, que não consegue evitar 100% do colateral, a infertilidade total. E, é claro, eu peço para você, deixa o teu like, cara. Isso daqui me fortalece demais o canal, me faz ver de verdade que esse conteúdo agrega para você, eu vou produzir mais. E não se esquece de se inscrever para não perder, nenhuma novidade, beleza? Vamos falar de que hoje, gente? Vamos falar de fertilidade, tudo bem? E por que é importante falar sobre fertilidade? Bem, é um assunto importante, é um colateral, né? A infertilidade, no caso, né? É um colateral que muita gente negligencia e a gente precisa entender que qual é o perfil do usuário de esteroide. Muitas vezes são pessoas mais jovens, muitas vezes inconsequentes. E muitas vezes é aquele cara que vai abusar por muito tempo. Então o cara ali com seus 20 e poucos anos, ele não está preocupado em ter filhos, em fertilidade, às vezes ele não está nem aí. Ele está preocupado se vai ter acne, se vai ter queda de cabelo, se vai ter ginecomastia. Às vezes ele fica satisfeito em reduzir a fertilidade ali de forma transitória. Mas quando ele chega nos seus 30, 40 anos, ele começa a ter uma visão da vida um pouco diferente. Ele conhece uma pessoa especial, ele tem vontade de ter um filho, e aí? O que é que vai acontecer? Né? É importante que a gente viva hoje, mas pensando também no amanhã, pensando no que a gente quer. E às vezes quando a gente é muito jovem, a gente não quer abrir, né, os nossos ouvidos para isso. E se você é jovem, tá vendo isso daqui, cara, me escuta. Suas prioridades podem mudar. Você tem que se preocupar com isso hoje. Eu quero que você comente aqui embaixo. Você se preocupa com a fertilidade hoje ou não? É uma coisa que você quer deixar só para depois, beleza? E aí, para a gente entender como que o esteroide anabolizante pode influenciar a fertilidade, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro ponto é entender como é que funciona a produção natural de testosterona no homem e a espermatogênese. E para isso a gente precisa entender o quê? O nosso eixo de produção hormonal natural. E aí no eixo de produção hormonal natural nós temos o hipotálamo, a hipófise e o testículo. O hipotálamo, gente, ele vai se comunicar com a hipófise, que vai se comunicar com o testículo. O hipotálamo, ele produz um hormônio chamado GnRH, um hormônio liberador de gonadotrofinas, beleza? Beleza. Quais são essas gonadotrofinas, gente? A gente tem o LH, o hormônio luteinizante, e a gente tem o FSH, o hormônio folículo estimulante, beleza. No testículo, o LH vai estimular a produção de testosterona. Beleza. E o FSH, ele vai estimular o quê? A espermatogênese. Formação de esperma. E outra coisa que você precisa entender. Cara, a testosterona intratesticular funciona também como um estímulo à espermatogênese. Beleza. Então, eu tenho aqui um eixo funcionando normalmente. Isso daqui vai me garantir o quê? Uma boa testosterona, uma espermatogênese adequada. Isso aqui é um homem normal, que não foi turbinado, que não foi mexido. Só que aí o que vai acontecer, cara? O cara vai querer se turbinar. Ele vai querer utilizar ali, o esteroide. O esteroide anabólico androgênico. Pode ser uma oxandrolona, pode ser uma testosterona, pode ser um dianabol, uma metandrostenolona, pode ser um hemogenin, uma oximetolona, pode ser um primobolan, pode ser qualquer um. Beleza. E aí o que vai acontecer? Bem, cara, o esteroide anabólico androgênico, ele age no receptor androgênico, que é o mesmo receptor da testosterona. E aí o que acontece? O teu corpo, ele vai começar a entender como se já tivesse testosterona no teu organismo. E o teu corpo, ele é inteligente, ele não vai produzir o que não precisa. Ele produz testosterona por quê? Porque ele precisa de testosterona. Mas se ele entende, por causa que você coloca o esteroide anabolizante, que já tem testosterona no teu organismo, o que ele vai fazer? Ele vai inibir a produção de testosterona. Como é que ele vai inibir isso? Ele vai inibir o teu hipotálamo e a tua hipófise de produzirem, respectivamente, o GnRH e o LH e o FSH. O que é que vai acontecer? Se esse esteroide anabolizante, por exemplo, é a testosterona,
você vai medir a testosterona no sangue, vai estar alta, a testosterona vai estar alta. Só que o que acontece? Quando você vai ver, o LH e o FSH vão estar bem baixinhos. E aí você não vai ter o LH estimulando o testículo a produzir testosterona, nem o FSH estimulando a espermatogênese. E aí o que acontece? Você reduz o FSH, como eu falei, e o FSH reduz a espermatogênese. E o que mais? Sem LH, você não tem o que, ó? Testosterona intratesticular, que era o que eu reforcei para você anteriormente. Então você reduz duplamente a espermatogênese. Então, a partir do momento que você usa um esteroide anabolizante, você reduz a tua fertilidade. Beleza. Beleza. Então quer dizer, Gabriel, que eu não posso ter filho? Não, cara. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem uma redução dessa fertilidade. Algumas pessoas podem ficar azospérmicos, realmente ficar totalmente infértil durante o uso? Sim, algumas pessoas podem. Porém, não são todos. Algumas pessoas podem ficar o quê? Oligospérmicos. Podem reduzir ali um pouquinho a fertilidade, mais ou menos, dependendo do caso. E outras pessoas até podem ficar com parâmetros espermáticos quase que normais. Não reduzir muito a contagem de espermatozoide, mas perder ali talvez motilidade, outras coisas de espermatozoide, que não vale a pena a gente falar aqui nesse vídeo. Então a gente não pode considerar, por exemplo, que a testosterona, esteroide anabolizante, é um método contraceptivo masculino, tá bom? Isso aí é importante que fique bem claro. Não é um método contraceptivo, mas existe uma redução da fertilidade, tá certo? Redução não significa que você pode fazer qualquer coisa, porque existe sim a chance de você ir lá ter o filho durante o uso, tá bom? Então, por exemplo, para a pessoa que não quer engravidar de jeito nenhum, não garante nada, e para a pessoa que quer engravidar pode ter problema, porque ela pode não conseguir. Então, assim, é o pior dos mundos nesse sentido da fertilidade, tá? E quando a gente fala de fertilidade, onde é que a gente tem mais preocupação, Gabriel? No que? No uso prolongado. Uso prolongado. Onde a gente vai usar o esteroide anabolizante de forma abusiva em doses suprafisiológicas por anos. Por quê? Porque é o seguinte, quando eu uso prolongado, eu reduzo esse estímulo do LH e do FSH no testículo por muito tempo. E esse testículo começa o quê? A atrofiar. Então o testículo, que era desse tamanho, fica um testículozinho, ele diminui de tamanho. Diminui de tamanho, né? Não são todas as pessoas que têm redução testicular, mas alguns têm, né? E assim, essa perda de capacidade de funcionamento testicular pode se tornar uma perda de capacidade funcional irreversível. Algumas pessoas perdem a capacidade funcional, de forma ali que não conseguem nem recuperar depois, ou vão ter muito trabalho para tentar recuperar. Gabriel, o que eu poderia evitar? Como é que eu poderia fazer para tentar não ter esse uso prolongado, para o meu testículo não perder capacidade funcional? O que eu poderia fazer? Cara, fazer ocasionalmente uma terapia pós-ciclo, uma TPC. O que é a TPC? A TPC serve justamente para voltar o teu funcionamento hormonal natural. Você vai tirar o esteroide anabolizante, usar outros medicamentos que vão estimular teu eixo a funcionar normalmente. E aí o teu testículo não vai ficar toda hora sem estímulo. Ele vai voltar a ter um estímulo por um tempo. E aí ele reduz a chance de ter um problema de perda de capacidade funcional de forma irreversível. Entendi. Gabriel, eu queria me aprofundar sobre esse assunto. Eu achei muito interessante. Tenho tudo aqui no meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. E se você é um médico ou profissional de saúde que quer se aprofundar nesse assunto para tratar o usuário de esteroide anabolizante, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar os dois aqui na descrição. Tudo bem? Beleza, beleza. E aí, né, além de entender que o uso prolongado pode fazer o quê? Um problema irreversível, vou botar aqui assim, a gente tem que entender que também no uso prolongado, eu também aumento o quê? O custo da TPC, o custo de retomar esse eixo. Porque uma coisa é uma pessoa, por exemplo, que faz um ciclo, fica com o testículo ali, ó, sem estímulo por 12 semanas e depois faz um TPC. Outra coisa é um testículo que fica sem estímulo por 10 anos. É totalmente diferente. E aí, assim, existe a chance de ser irreversível e existe a chance de talvez não ser irreversível. Mas mesmo que não seja irreversível, ele vai gastar muito medicamento para voltar esse testículo. Vai ser mais caro.
De forma geral, gente. De forma geral. Tem pessoas que são muito acima, fora da curva, né? O cara recupera rápido, tem outras pessoas que não recuperam de jeito nenhum. Mas eu tô falando de forma geral, na minha prática clínica, no dia a dia, e no que a gente vê de estudo científico também. Tá bom? Então ele vai acabar gastando mais. Ele vai chegar, por exemplo, em altas doses de HCG, altas doses de FSH recombinante, que são bem caros. Tá bom? Gabriel. E se eu quiser tentar manter a fertilidade durante o uso de esteroide anabolizante, tem alguma possibilidade? Cara, durante o uso, a gente tem alguma possibilidade? Cara, durante o uso você vai estar com o teu eixo inibido. Mas existe uma possibilidade de você fazer o teu testículo produzir a testosterona intratesticular que estimula a espermatogênese. Como é que eu faço isso? Cara, com HCG intraciclo. A gonadotrofina coriônica humana. O que é que o HCG é? O HCG é um mimético do LH. Gabriel, não entendi nada. Veja bem. O LH, ele estimula a célula de Leydig testicular a produzir a testosterona, e essa testosterona intratesticular estimula a espermatogênese. O que é que o HCG faz? O HCG, ele age como se fosse o LH. Então ele estimula isso daqui, ó, a produção de testosterona intratesticular, consequentemente a espermatogênese. Então a gente pode ter uma opção de estar utilizando HCG durante o uso de esteroide anabolizante. É uma coisa que é certeira, que é certa que vai dar certo? Não. E outra coisa, gente, a gente está falando de sempre risco-benefício. A gente não vai, por exemplo, de cara colocar o HCG para todo mundo. Sempre usar HCG. Primeiro que o custo não é tão barato não, tá bom? O custo não é tão barato não. E segundo, que a gente também tem efeitos colaterais relacionados ao uso do HCG. Todo medicamento tem seus efeitos colaterais. E aí você vai ter que conversar com o seu médico se existe a possibilidade de você utilizar, se existe vantagem ou não. Se não tem sentido nenhum. É melhor inibir seu eixo mesmo e depois ficar fazendo TPC. Que geralmente acaba sendo a opção mais vantajosa, dependendo do caso, tá? Gabriel, além disso, existem outras possibilidades? Eu poderia usar algum tipo de manipulado para me auxiliar na fertilidade? Cara, eu vou dizer para você que existem, tá? Mas é um negócio muito difícil de comprovar que vai funcionar, né? Então a gente tem manipulados? Tem. Vamos lá. Quais são os manipulados? Né? A gente tem, por exemplo, o zinco, principalmente na sua forma sulfato de zinco, em doses ali de 200 a 400 mg por dia. A gente tem, por exemplo, a vitamina E, nas doses ali de 400 a 800 UI por dia, tá bom? E a gente tem a N-acetilcisteína, famosa NAC, N-acetilcisteína, nas doses ali de 300 a 600 mg por dia. Cara, assim, né, não vai ser por causa disso aqui que sua fertilidade vai ficar turbinada, tá bom? Num tratamento de um indivíduo que está se recuperando do uso de esteroide anabolizante, por exemplo, e tá querendo algo adicional ali para tentar melhorar a sua fertilidade, ele poderia até usar isso aqui de forma adicional. Mas assim, sendo sincero para você, a maioria das pessoas não vão se beneficiar muito com isso não. Até porque vai gastar mais dinheiro e não vai ser aquela coisa toda que vai ter superior. Mas eu achei válido a gente mencionar aqui. E logicamente você não vê isso em todo lugar. Então você vai deixar o quê, ó? Like, para me mostrar que esse tipo de assunto agregou. Beleza? Beleza. Mas assim, na prática, falei do HCG, falei desses manipulados, mas na prática, quer ter filho nos próximos 6 meses? Cara, melhor para tudo fazer a TPC. Bora voltar, porque 6 meses é pouco tempo. Mas às vezes o cara quer usar, por exemplo, não, quero ter um filho daqui a 1 ano. Aí poderia colocar o HCG, ficar usando HCG de vez em quando, parar, depois fazer a TPC, beleza. Mas tudo isso você vai conversar com o seu médico, beleza? Gabriel, você falou muito de TPC. Eu queria saber mais sobre os principais medicamentos utilizados na terapia pós-ciclo. Eu tenho um vídeo completo aqui para você. Te espero lá e um grande abraço.